Bon, salut, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Olá a todos. Se me veem em direto ou se veem uma gravação, gostaria de começar por pedir desculpas pelo meu francês. Vou fazer o melhor que posso. Bem-vindos à 17ª sessão da Global Stop Cyberbullying Terrorist Summit. O meu nome é Tito de Moraes. Estou em Portugal, numa pequena cidade chamada Rio Tinto, na periferia do Porto. Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, conhecida pelo vinho do Porto. Sou o fundador de um projeto que se chama Crianças de Segurança Net, miúdos seguros na net, em português. E comecei a trabalhar neste tema, o tema do ciberbullying, desde 2003, quando fundei este projeto, e escrevi já um livro que se chama Ciberbullying, um guia para os pais e educadores, que foi publicado em 2016 em Portugal. Em 2021 conheci a Cristiane Miranda e realizamos, apercebemos-nos que temos perspectivas semelhantes quanto a este tema e decidimos lançar um projeto chamado Agarrados à Net. Mas não estou só, vou então, e antes de passar a palavra ao meu convidado, muito obrigado, gostaria de agradecer ao nosso apoiante, ao Bruno da MSPT e ao Google, que são os patrocinadores deste evento, e também à Agarrados à Net. E agora a palavra para a Cristiana. Dá o teu melhor, com o teu melhor francês, eh, para, com 7 anos da Aliança Française. Bom, muito obrigada Tito. Olá a todos, o meu nome é Cristiana e falo de Barcelos, uma pequena cidade mais a norte de Portugal. Eu sou a criadora do projeto Teen and Top Coaching de Jovens. E como dizia o Tito, sou co-criadora do projeto Agarrados à Neta, que se traduz como sacoche à net, sim, agarrados à net. Portanto, e a missão deste projeto é para ajudar os pais e educadores a gerir o tempo que as suas crianças passam em frente aos ecrãs e online. É um projeto que tenta promover o bem-estar das crianças, dos jovens e adultos neste domínio específico para evitar uma utilização excessiva dos ecrãs, para lutar contra o ciberbullying, reduzir os impactos negativos das redes sociais na imagem corporal de jovens e adultos, para prevenir a violência sexual com base em imagens, prevenir os impactos negativos da digitalização, prevenir e lutar contra os desafios mais perigosos e para promover uma parentalidade digital positiva que é transversal a estes temas. E é no contexto da prevenção e da luta contra o ciberbullying que estamos aqui hoje. Está tudo pronto? Muito bem, muito bem. Esta voz que tens, nota-se a Aliança Française nessa tua voz. Et je dois dire que c'est la Eu centième devo édition. dizer que esta é a quinta edição desta cimeira e normalmente procuramos ter oradores de diferentes países. Hoje vamos ter alguém vindo da Bélgica, o nosso convidado, e procuramos também ter as representações de todos os continentes. Isso nem sempre é possível, mas tentamos fazê-lo. A ideia é convidar pessoas que fazem investigação, que têm projetos de prevenção e de intervenção e que possam dar diferentes perspectivas que nos ajudem
a identificar e a prevenir e a lutar contra o bullying e o ciberbullying. Portanto, hoje, nesta nossa 17ª sessão, e sem mais demoras, apresento o nosso convidado, o Cristiano. Bom, o nosso convidado de hoje é Bruno Ombica. O comeback. Humbeck? Humbeck? Ambeck. Oui, un mélange des deux. É uma mistura das duas formas, está bem? Assim, ele é um psicopedagogo que, com um mestrado europeu de investigação em educação e um doutorado em educação da Universidade de Rouen. O Bruno é ativo no terreno como psicopedagogo e diretor de investigação nos serviços de Ciências da Família da Universidade de Mons. E se quiserem saber mais sobre o Bruno, podem segui-lo no Facebook e no LinkedIn e também no site Ferramentas de Resiliência, o Tio de Resiliência, onde ele será, onde que tem um link direto para o YouTube. Bem, e sem mais demoras, seja bem-vindo, Bruno. Dou as boas-vindas ao nosso convidado. Bruno, pode dizer-nos um pouco mais sobre quem é e sobre o que faz? Olá a todos, muito obrigado. Parabéns pelo vosso francês, é impressionante. Vou então começar por me apresentar. Eu trabalho na investigação em educação familiar e o meu tema de predileção é a relação entre a escola e a família. Há outras áreas em que trabalho na relação à família, mas eu resumiria que falamos o que mais preocupa na relação escola-família é o bullying. É uma tensão grande entre a escola e a família, o bullying. E um grande problema aqui são as redes sociais, é que encontramos efetivamente algo inédito que nos obrigou a encontrar soluções muito rápidas para fazer frente e ao sucesso também dos adolescentes, que se manifesta cada vez mais, e a ideia é fazer um trabalho pragmático. Temos que equipar as escolas para que, a um dado momento, elas possam dizer às famílias: nós somos vítimas, nós estamos preparados para isto. Trabalhar nos modelos de prevenção do bullying e do ciberbullying e de autos associados, e para podermos pôr em prática nas escolas, porque nós vamos dizer que o ciberbullying, mesmo que seja fora do tempo escolar, diz respeito exclusivamente e essencialmente a um grupo que é aquele da aula, da turma. Uma grande percentagem dos alunos que são vítimas de ciberbullying são no mesmo grupo escolar e depois 90% na mesma escola. E nós temos um espaço real, e mesmo que isso se passe num espaço virtual, mesmo se seja fora do tempo escolar, nós devemos encontrar técnicas e dispositivos que permitam às escolas dizer: muito bem, nós controlamos o fenómeno, porque é um fenómeno que a escola deve controlar, que deve dominar este clima de aula, mas também deve fazer isso na sociedade. Deve ser a escola capaz de evitar todos os comportamentos associados nas redes sociais. Isto não é uma fatalidade, nós teremos a ocasião de falar disso, mas as ferramentas que desenvolvemos, por exemplo, aquilo que chamamos o CyberApp, que é uma aplicação que funciona como um interruptor que despoleta automaticamente nas escolas um dispositivo de tomada de responsabilidade. Claro que se nós pomos este interruptor, nós temos que garantir que a escola está equipada com isso. Não podemos colocar interruptores ou estes alertas se por trás não houver as ferramentas e as técnicas. E vamos falar hoje que isto faz parte de como viver em conjunto. A França acabou de lançar um grande programa de estimulação da empatia. Há muitas pessoas que o apresentam. Vamos estimular a empatia, não é suficiente, é preciso propor sanções quando as leis são transgredidas. E a lei não
vai ser a lei que vai pedir para que se use a rede social de uma forma social, de uma forma boa. E o que vamos falar do ciberbullying não é mais do que outra forma de bullying. É aquilo que nós fazemos, é uma situação que pode se tornar mais violenta, vamos ver porquê, porque as situações do bullying é algo muito agressivo e que ocorre muito depressa, um fenómeno que chamamos o Flamengo, que fala de apenas um comportamento que pode atingir qualquer um. Nós dizemos sempre que o bullying tradicionalmente tem a ver com um comportamento repetido, visível e intencional. Com o ciberbullying não é necessariamente intencional, é sempre visível, claro, mas não é necessariamente repetido, porque a ferramenta digital organiza essa repetição. São as imagens negativas da pessoa que são transmitidas nas redes sociais e cada partilha, cada comentário faz de repetição, o que dá uma sensação de aumento e uma sensação de repetição é algo muito violento, algo muito agressivo e obriga a comunidade adulta a tomar responsabilidade por esse grupo de crianças e adolescentes e a ter as ferramentas para enfrentar, a ter as ferramentas essenciais no modelo de causalidade e de uma forma sistemática de lidar com as situações do ciberbullying e do bullying em si. Merci, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Gostava que nos falasse um pouco mais baixo para que o tradutor possa acompanhar, mas isto revela o seu entusiasmo quando fala de algo que é a sua vida, na verdade. Falou de comportamentos de tendências de suicídio no que diz respeito ao bullying. Há muitos casos na Bélgica relacionados com o suicídio e, sim, claramente, desde há 4 anos nós conseguimos reduzir o suicídio. É efetivamente algo que nos deixa contentes é que todas as escolas estão equipadas, mas todos os pais sabem que todas as escolas estão verdadeiramente equipadas. Então temos um movimento em andamento resulta de uma aplicação política, porque politicamente é preciso também tornar estas técnicas visíveis, e foi feita uma mobilização dos diferentes atores e aquilo que chamamos na Bélgica é um pacto de excelência que obriga cada escola a dar prioridade em termos daquilo que vão fazer para melhorar as escolas, e 90% destas escolas é o clima escolar que é colocado em primeiro lugar. Então a preocupação do setor é que há uma aplicação universitária que, que é colocada à disposição das escolas, essas ferramentas que são utilizadas para fazer não apenas uma prevenção eficaz do bullying, mas também uma reação eficaz com situações de ciberbullying. Quando fala de ferramentas, são ferramentas digitais para denunciar as situações ou são ferramentas pedagógicas? São as duas coisas. Não são para denunciar, mas para revelar. Quando se é vítima de uma agressão digital, deixa-me explicar em algumas palavras como é que se passa a ciberajuda. Cada aluno, ele utiliza as redes sociais, qualquer que seja o meio que utilize, tudo o que se queira. Há um pequeno botão vermelho que está no canto do seu ecrã. A partir do momento em que veja uma agressão digital, pode clicar nesse botão vermelho e depois isso vai gerar uma cópia do ecrã. Aparece um segundo botão que, se acha que foi vítima de uma ciberagressão, clica naquele botão e nesse momento os ecrãs copiados são enviados para a escola e o aluno recebe uma mensagem a dizer: não te preocupes, vamos gerir as coisas porque a escola está equipada. É por isso que eu disse que há um interruptor, há algo que coleta um alerta. E uma escola equipada é uma escola que tem diferentes ferramentas. A primeira é uma ferramenta de estimulação da empatia, neste espaço de discussão, não sei, ou outras ferramentas de estimulação da empatia,
métodos que nós chamamos de Noblem, para que são colocados em prática, e outra ferramenta que permite fazer sociedade, porque em cada sociedade há uma necessidade de proteger as leis e elas vão proteger os valores. Então nós pegamos em todas as leis que existem na sociedade bélgica e francesa, nós trabalhamos muito com a França, e nós como temos o mesmo arsenal jurídico, eu penso que não será muito diferente em Portugal, e nós vamos fazer uma interdição na sociedade adulta, e para fazer isso tem que haver uma transmissão que diga: atenção, isto é proibido na sociedade das crianças e dos adolescentes. Insultos racistas, homofóbicos, sexistas, a má utilização das redes sociais, agressão ou microagressão, isso tudo é proibido na sociedade dos adultos, e é evidente que não podemos ter estes, este tipo de situação para resolver. Se a pessoa for agredida fisicamente por alguém, e eu dizer a alguém que vou estimular a empatia com essa pessoa que agrediu essa pessoa, claro que há uma resposta insuficiente. Mas, e é por isso que temos absoluta necessidade de ferramentas específicas, não podemos pedir às escolas que façam as investigações, elas não estão equipadas para isso, não é essa a sua competência. E é daquilo que chamamos os conselhos de educação, que permitem fazer sanções probatórias, reconhecendo, ao conhecer os motivos que levaram a pessoa a transgredir a lei, e depois vamos fazer uma interdição probatória e dizer: não está acabado, não. Nós dizemos apenas: se fizeste isto, não devias ter feito, e se não o fizeste, não devias ter feito, exatamente. E então o CyberHelp aqui foi lançado, e há uma cópia de ecrãs, portanto há um registro dos comportamentos nas redes sociais da tua parte. Aqui está a sanção àquela que estás sujeito. É preciso controlar o fenómeno, não apenas no que diz respeito à agressão direta, mas tomo o exemplo de uma medida catastrófica que aconteceu recentemente. Foi no Futebol Panic, que há uma grande pressão política nas escolas, e eles tomaram decisões muito rápidas, e uma das suas decisões, porque eles quiseram associar todos os ministérios, foi autorizar as escolas a confiscar os telemóveis a partir do momento em que há uma agressão digital. Isso é estupidamente político, é político, em termos políticos é estúpido. Não se pode fazer isso na população, mas todos conhecem o fenómeno do ciberbullying, sabem que é uma. Todos eles, quem sabe, compreende imediatamente e vê que confiscar o telemóvel de toda a turma não se pode fazer, na maioria das situações. Então sabemos muito bem que um aluno a quem se confisca um telemóvel vai buscar outro. Então é uma ferramenta que é importante, e estas são medidas que não são eficazes e são tomadas de uma forma, eu falo do futebol tático porque isso me parece isso, é necessário tomar decisões, e é por isso que na Bélgica temos um movimento político e trabalhamos com as universidades e com a mobilização dos diferentes atores, e isto permite-nos pôr em marcha dispositivos eficazes de uma forma. É mais complexa a situação em que podemos responder perante o bullying, e o pior é a situação das crianças, porque sofrem bullying durante o ano, e o que é que podemos fazer depois? Claro que se vamos sancionar a agressão desta criança, e o pai vai ficar furioso porque vai dizer: mas não só não fez nada para proteger a minha criança, mas ainda por cima sancionou-a. Então são dispositivos que vamos distribuir, uma mala de ferramentas para as diferentes escolas, com uma única ferramenta lá dentro, com uma preocupação partilhada, que funciona, não, é uma partilha de um dispositivo, e que não funciona no ciberbullying, mas quando se faz isto unicamente com um martelo lá dentro só, isso não vai funcionar, portanto não vai ser eficaz. Há muita tensão nas escolas, então por isso, o que fizemos na Bélgica foi um observatório do bullying e ciberbullying, onde juntamos todas as ferramentas que se mostraram eficazes, de forma a que cada formador procure a sua ferramenta, uma que simule a empatia, outra que permita fazer sanções, e os pais sabem que este observatório existe. Se eu for pai de uma vítima de bullying, vou dizer:
foi vítima por fazer isto, 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 e não vai sofrer tanto do ponto emocional, eu vou sujeitá-lo a um observatório, às ferramentas que serão melhores para serem postas em prática. Isto mostra uma eficácia real, porque, e venho ao que dizia no início, algo que se passa bem é preciso sempre, no que diz respeito à educação, é reduzir a tensão entre a escola e a família. Quando há tensão entre a escola e a família, é sempre a criança que sofre ou o adolescente, porque ele percebe efetivamente que está numa situação que está numa posição de reação e os adultos à volta já não estão ocupados com a sua casa, mas bom, estão apenas com as suas vidas e estão a resolver o seu problema. O adolescente e a criança precisam de sentir que à sua volta tem adultos que dizem: nós sabemos como agir, sabemos o que vamos fazer, e esta frase essencial na situação do bullying e ciberbullying é que já não é do teu problema, é nosso, dos adultos. Somos nós que vamos gerir esta situação. Vemos que as consequências, mesmo quando não há realmente consequências dramáticas de questões de suicídio, há consequências muito graves no que diz respeito ao bullying e ao ciberbullying. É, por um lado, o facto de ser agredido por grupos de forma contínua, por exemplo, vai ter uma dificuldade em ter uma boa autoestima. E o segundo elemento que nos esquecemos muitas vezes é uma falha na confiança nas instituições. Temos a impressão que a instituição não vai poder ajudar, mesmo que as pessoas tenham boa vontade, e isso se tem boa vontade, mas não está equipado, não sabe fazer, dar a impressão que as instituições estão preparadas. Mas é preciso ter pessoas bem artilhadas em termos de ferramentas, e é isso que digo agora. Nós fizemos uma operação relativamente séria. Tenho duas questões a propor. O primeiro cirurgião, tenho dois cirurgiões, o primeiro é muito simpático, cheio de empatia, mas será a sua primeira operação e não vão ver o modo de trabalho dos seus instrumentos, porque ele nunca utilizou, ele nunca viu esses instrumentos. O segundo é bruto, está sempre de mau humor, mas há 15 anos que faz esta operação e tem todo o material que ele domina perfeitamente, o material que ele sabe. Qual é o cirurgião que vai escolher? Provavelmente o segundo, e as crianças e os adolescentes fazem a mesma coisa. O que eles querem é adultos que saibam o que fazer porque estão equipados para o fazer. Isso é muito interessante e vou-me informar mais da situação da Bélgica, que nos pode ajudar a compreender melhor. Falou de ferramentas, da ferramenta CyberHelp, é algo que foi desenvolvido pelo governo e colocado à disposição das escolas pelo governo. É obrigatório nas escolas? Isso pertence à Federação de Bruxelas. Eh, o ministro acabou de anunciar e anunciou realmente que o CyberEd, ou a técnica o CyberHelp funciona há vários anos, realmente. Há cerca de 7 anos que já está em vigor, mas foi necessário que a Federação de Bruxelas se aproprie desta ferramenta e depois difunda a sua própria ferramenta. Agora equipamos as escolas, há 200 escolas que vão estar equipadas, que vão ter um acesso direto ao CyberRed e outras escolas, porque não será generalizado, mas sempre de uma maneira voluntária. A condição é dizer que é uma aplicação universal, algo político e uma mobilização dos diferentes atores. Nós temos a grande maioria das escolas equipadas e há algumas escolas que vão acabar por ficar para trás porque isso vai ser um processo complicado, mas quem trabalha diretamente com as escolas, a maior parte destas escolas nos planos piloto registaram a gestão do bullying e do ciberbullying, então são a grande maioria que vão ter. Nós vamos pensar sobre os 10% que ainda não solicitaram esta aplicação, talvez porque resolvem o problema, ou porque não têm o problema, ou seja, porque não querem, tão simplesmente.
Mas isso vai deixá-los diferentes, mas a nível político não vamos agredir as escolas, violentar as escolas, portanto eh, há uma obrigação do meio, mas não há obrigação de resultados com o ciberhelp. Nós entendemos bem que se pusermos em prática um detector como este, devem se sentir capazes de responder às situações. Então não temos necessidade de uma validação externa. A autoavaliação da escola que vai pôr isso em prática, as escolas tornam-se muito disponíveis. Se tiverem o ciberhelp na escola, não tem, mas porquê? E se tem, tem as escolas que se manifestam e que se sentem equipadas para o utilizar. Isto deixa-nos supor que temos bastante bem equipados no conjunto das escolas. Isto é muito interessante. Outra questão é quem vai analisar as imagens que são disponibilizadas pela ferramenta e o que é que se passa depois disso? Bom, essa é uma boa questão. Se não tiverem a ferramenta, vão encontrar imagens, por exemplo, vamos ter grandes dificuldades. E se não disserem nada, isso é uma palavra utilizada nos Estados Unidos, que é o silêncio nos adolescentes, porque a grande maioria das situações são situações de divulgação íntima. Não são imagens pornográficas, não são vistas ou não são vistas por isso pelos adolescentes, mas está sempre num quadro de vingança. Nós falamos de revenge porn, é uma das questões habituais. A grande parte dos adolescentes que se usam coisas como o Messenger ou no Facebook, onde se sentem protegidos, nós aí falta-nos a potência, mas depois partilha-se e é enviado para o espaço público. Portanto, é preciso ter uma resposta muito rápida. É por isso que às 2 horas da manhã que se vê que uma imagem foi divulgada, e eu repito muitas vezes isto, mesmo com os pais, é preciso compreender que uma rede social não é uma ferramenta de comunicação, não é equivalente ao telefone, é uma ferramenta de instalação de prestígio social. O objetivo é mostrar-se aos outros. E a moeda de troca aqui é os likes. E é por isso que vamos ter a impressão de ser pagos por aquilo que produzimos na rede social. Claro que há isso, há uma forma de ter likes. Nos adolescentes pensam que está reservado. Nós pensamos que está reservado aos adolescentes, mas a questão é quando falamos dos dick pics, de mandar imagem do próprio corpo, e depois, na verdade, vai-se divulgar as partes mais íntimas possíveis do corpo, porque se mostram o braço numa rede social, toda a gente, ninguém quer saber do braço, não vai ter grandes likes. Se mostrar uma parte íntima, vai ter esses likes aumentados, então vai ter mais sucesso nas redes sociais. Então, os adolescentes têm a tendência de olhar, de ver para que os pais percebam, os adolescentes muitas vezes são educados a mostrar o seu corpo cada vez mais e cada vez de forma mais atraente. E se virem o tutorial proposto pelo Instagram para realizar as fotografias e os reels, e vão explicar porquê. Porquê que se explica às crianças? É preciso tornar o corpo atraente, colocando música, colocando filtros, porque para evitar algumas coisas, alguns problemas do corpo, explica-se isso a um adolescente, pões-te num cenário para obter o maior número de seguidores possível, não são clientes, mas na sua cabeça são clientes, então vamos ter seguidores. E depois o importante é fidelizar esses seguidores, mostrando ou revelando, e vou citar o tutorial do Instagram, revelando cada vez mais sem te mostrar. Imaginamos um tutorial como esse, claro, que a pressão na imagem é enorme, a mise-en-scène, o colocar no cenário daquilo que chamamos a geração verde, a geração transparente e frágil como o verde, vive nas redes sociais, então a maioria das crianças desta geração de vidro, desde 2010, as pessoas nascidas a partir de 2010 estão nesta geração e têm uma existência digital juntamente com a física, porque os pais divulgam a ecografia
E muitas vezes nas redes sociais, e o que se encontra encontram-se num espaço onde há uma grande troca, uma troca de imagens que muitas vezes podem parecer terrivelmente comprometedoras. E aí também é preciso evitar pensar que os nossos adolescentes são acefálicos e que eles são pessoas razoáveis. Por exemplo, quando estão apaixonados, nós sabemos que é um momento patológico normal, mas tornam-se adultos que se vão ficar em perigo, distribuindo potencialmente questões comprometedoras, fotografias comprometedoras dos pais. Como educadores, quando um adolescente vai derrapar nas redes sociais porque divulgou o seu íntimo, e esse íntimo surge no espaço público, nós temos um sentimento de impotência, porque saímos para a rua, temos a impressão que toda a gente viu isto. E isto agrava-se pelo facto de que não toda a gente me viu sem roupas, mas o próximo sabe que toda a gente me viu e todos sabem que as minhas pessoas próximas viram isso. E então um vídeo não desaparece, é isso que se explica e é esse um problema. Com o CyberHelp, este tipo de imagem é bloqueada muito rapidamente. São feitas cópias de ecrã, envia-se à escola e a escola vai rapidamente parar o mecanismo, porque as primeiras partilhas são feitas entre pessoas que se conhecem, normalmente no interior da turma ou da escola, e é proibido, simplesmente, porque aquele que faz é imediatamente exposto e com o CyberHelp muito rapidamente vai-se recuperar essa imagem. E evita-se qualquer partilha excessiva de partes íntimas. Estas imagens, nas escolas, nós vamos fazer essa questão automática, não te preocupes, vamos fazer com que isso não se vá crescendo. Há um número de telefone com uma referência digital, alguém na escola que conhece o dispositivo que pode ligar, seja a hora que for, ligar imediatamente assim que funciona e vai explicar como é que a situação vai funcionar. Se preferir falar com alguém da mesma idade, os ciberretoiados, são alunos da escola que conhecem o dispositivo, que não têm responsabilidade, mas que vão explicar como é que as coisas vão funcionar, e é uma forma de identificar e que vai tomar essa responsabilidade, mas se dermos conta rapidamente que para um adolescente as suas imagens íntimas, perante as suas imagens íntimas, a última coisa que eles querem é que se saiba que isso aconteceu. E com o CyberHelp nós garantimos ao adolescente que não será distribuída, a cópia de ecrã não será apresentada aos pais, mas também lhes é dito, faz com que a escola possa dizer: nós não vamos gerir a questão sem falar com os pais. Os pais vão ficar ao corrente e vamos dizer que a criança sofreu ciberbullying e vamos colocar aqui coisas ao seu dispor. Tem três formas de proceder. A primeira solução é a resposta pedagógica. Nós vamos controlar a situação com o Conselho de Educação e, eventualmente, com as autoridades públicas. Segundo, a resposta jurídica ou judiciária. Se vão fazer uma queixa e nós vamos enviar para a polícia nós enviamos todas as imagens que foram carregadas e que foram armazenadas para que na polícia, onde funciona como nas escolas, com um modo de papel, mas na Bélgica e em França, se vai fazer uma queixa, a polícia vai querer provas físicas. Se não houver cópias do ecrã, a queixa não vai servir de nada. Então isso inicia uma resposta jurídica e judicial eficaz. E a terceira opção é a mais eficaz, e é pôr em prática a resposta pedagógica, que vai controlar imediatamente o fenómeno, e vamos propor apresentar uma queixa, porque a justiça é um processo lento e tem que ser lento, porque senão será difícil que se passem muitas coisas muito complicadas. E é necessário que seja lento é necessário que os pais saibam que isto vai acontecer desta forma, têm que considerar que quando há responsabilidades partilhadas ou difusas, então há pouco efeito nessas queixas, mas é importante fazê-lo para criar a interdição jurídica e judiciária, e
uma mescla das duas opções é o mais eficaz. Mas a escola tem de estar equipada, tem que ter o Conselho de Educação e os espaços regulados, e os espaços de discussão regulados, que é um equipamento mínimo das escolas. Na Federação de Bruxelas, as escolas não podem estar equipadas se não tiverem o espaço de discussão regulada. Isto são técnicas que são fáceis de realizar e o que eu diria, e aquilo que permite fazer este tipo de espaço, permite criar este espaço de educação, mas eu não tenho ilusões que os alunos não leem livros de 300 páginas. Portanto, o meu editor disse-me que teria que fazer livros pequenos para os alunos e eu fiz de 100 páginas. Então fiz livros de 3 páginas, porque um aluno vai ver como é que eu faço para criar um espaço de discussão regulada, como é que eu faço para isso com as crianças da primária, como é que com crianças do secundário, do liceu e por aí adiante. Em cada vez há fichas que correspondem ao nível de ensino em questão. Isso é muito interessante e há uma formação que isto dá muito trabalho perder uma única pessoa. Não há formação, na verdade, mas isso há aqui uma cronologia a respeitar e faz formação de 10 horas a explicar os mecanismos, o bullying, etc. Nós sabemos que isso é algo importante, e é o bullying e o ciberbullying, mas o objetivo da formação é bem, agora que compreenderam, veem que isto é complexo e então os professores vão fazer o quê? Mas eu foco-me na difusão técnica, são técnicas que permitem agir e reagir rapidamente. O que fazemos da Federação de Bruxelas é acompanhar as escolas, não é com formação, é com acompanhamento. Difundimos técnicas de diversas formas e acompanhamos a implementação destas técnicas, respondendo a questões como, por exemplo, como é que faço isto? É muito prático, muito concreto, porque os professores não querem ferramentas que não funcionem e se não os acompanhamos de uma forma pragmática, não há respostas. Quando eu tenho uma criança, um adolescente, de uma consulta que é vítima de bullying, se lhe digo que espero que todas, digo-lhe que se todas as escolas estivessem equipadas, era melhor. Eles vão desesperar, mas é preciso dizer-lhes que vai falar com alguém que tenha confiança na escola, seja no primário ou no secundário. Nunca encontrei muita criança que me diga não tenho confiança em ninguém. Tem sempre confiança num adulto, num instrutor, um educador, um professor, mas o que eu o problema é ter o medo que faça melhor. Então, se é alguém que não tenha, dar a ferramenta a alguém com quem a criança não tenha confiança, é um problema. Portanto, eu vou pedir, para isso eu teria que pedir autorização à direção para entrar em contacto com alguém que foi atribuído pela criança e depois transmitir-lhe em 10 minutos por telefone uma técnica como os espaços de conversa regulada e ver como é que funciona. Podemos fazer um exercício, eu telefono-vos, vocês são o professor e dizer que na vossa criança há uma criança que pode ser vítima de bullying e eu vou telefonar não para dizer a palavra bullying e há uma criança que sofre na turma, que está em grandes dificuldades e se quiser nós podemos implementar facilmente uma ferramenta chamada o espaço de discussão regulada e os professores aceitam sempre. A Bélgica, eu sou relativamente conhecido e então as pessoas não desconfiam de mim, mas sabem que realmente há ferramentas que existem e eu vou explicar como é que se cria este tipo de espaço. Colocar proteger os alunos para estimular a empatia e ver que se vejam uns aos outros, e isto é indispensável quando há descargas emocionais. E há 5 regras a respeitar neste tipo de espaços: alegria, tristeza, cólera, nunca podem cá estar, para lá destes emojis, não se pode ter estas emoções. As emoções que sentimos diretamente, isto é quando o córtex visita as emoções. A tristeza é uma emoção,
quando começamos a refletir nestas emoções, nós vamos fazer outra coisa. Se me dizem, eu tenho medo, mas vamos perguntar porquê? De quê? O medo é uma reação por parte do ambiente. Vamos tentar discutir no córtex, porque estamos perante uma emoção refletida. Mas se eu estiver aterrorizado, não tenho como lidar com isso, porque passamos da emoção a um estado superior e depois, e se isto vai continuar, vai se tornar um sentimento e uma visão do mundo que torna um mundo impossível de viver. Um terrorista compreende bem este mecanismo, é causar o medo e nós temos que bloquear esse sistema do terror. E eles percebem como é que isso funciona com o medo e o estado de alma e como é que isso se vai tornar num sentimento. E é preciso implementar estes emoticons, estes emojis. É preciso gerir as emoções que correspondem a esta forma de viver. Alegria, tristeza, medo, cólera. E há uma forma de explicar muito bem como é que isso funciona. Aconselho sempre a todos os meus alunos e todos os que querem compreender o que são as emoções humanas, é um filme da Disney que é muito bom para compreender o que se passa no nosso cérebro quando vivemos as emoções. E a primeira regra, vice-versa, o filme Vice-Versa da Disney. É um desenho animado e é bom para compreender as emoções, não precisa de leitura porque percebe-se muito bem como é que funciona quando se vê este desenho animado. E o que é importante, e a primeira regra neste espaço de discussão regulada é que diz-se e não se contradiz. Se eu estou triste, se tenho cólera, ninguém tem de me dizer que eu devo estar triste. Ou que estou mais triste do que isto, ou menos. E sou eu que vivo todos os dias. Como estamos, quando estamos próximos de alguém, porque os nossos próximos têm, sistematicamente imaginam como é que se estamos tristes e contamos a tristeza a alguém que nos é próximo, à criança, ao cônjuge. Há algo no nosso funcionamento cerebral que nos incita a minimizar ou deslimitizar as emoções. Não tens nada que estar triste, é preciso estar contente nós temos que dizer que não, que é normal essa situação e vamos ter esta tendência de minimizar ou de não dar legitimidade a uma determinada emoção. Um profissional vai agir de outra forma. Estás triste? Tens razão de estar triste. Diz-me porque é que estás triste. Então, se não regularmos este aspecto, nós vamos chegar muito depressa a questões de crianças que tomam a palavra e dizem: Mas não devia estar triste. Ou pior do que isso, estou a sentir cólera por causa de alguma coisa e alguém me diz que eu não tenho que ter que há pouco ali que é um muro à frente e diz-me que isto uma coisa não tem a ver com a outra. Isto é um limitador que define se estamos numa ou noutra situação, mas é o receptor a determinar em que medida é que foi atingido o plano afetivo. E nós podemos dizer que isso é gozar e aquilo é o humor. Todos os sistemas de prevenção do bullying e ciberbullying devem ser sensíveis a esta diferença essencial entre humor e gozo. O humor é lúdico, cria o bem-estar e é um produto no contexto. Os gregos falam de Gelani, do rir positivo. É um riso que na verdade serve de sentimento social e não se pode ser controlado. Mas o problema é algo que é menos subtil, é que vamos misturar este Gelan com outro riso, que é o Katargelan, o riso mau. O primeiro riso, o Gelan, é a forma de juvenil, é algo, uma brincadeira, e quando nós estamos numa situação segura e a criar um bem-estar, e as pessoas dizem isto será apenas para saber como é que algo funciona, e este é o riso, o Guelana. Mas se sairmos à rua e alguém que nunca vimos vem nos gozar, isso já não é humor. Se estamos numa cena
de uma cena mais sólida e o cônjuge, estamos a limpar e o cônjuge vem chatear, nós respondemos a brincar porque sabemos que é um contexto lúdico e vamos mandar dar uma volta e isso é uma brincadeira. Se vem a qualquer ponto que isso está relacionado com algo mau, não devem fazer porque a questão torna-se patética, mas nós parecemos o autogozo. Se se riem é este autogozo é algo, ou auto-brincadeira é algo positivo. O outro, o Katagelan, isso não vem de pequenas questões, vem de algo ameaçador. Se querem ver como funciona, eu dou-vos dou um murro em direção e a mostrar o dente e a ferrar e a cerrar as orelhas. Isso não é uma brincadeira, se forem ver a internet, há o rito ameaçante dos adultos. E há o riso, há diferenças neste tipo de riso. E há um fenómeno particular, se partilharem o riso do Donald Trump e todos vão encontrar que o Trump é muito patético e os seus partisãs, os membros do seu partido acham irresistível. Aquilo soa estúpido a todos os outros, mas aos seus partidários soa bem. Se os outros partilham o seu sarcasmo, se esta ironia, estas pequenas questões se partilham a agressividade. Então é importante separar um do outro e a partir do momento em que utilizamos a emoção, as emoções estamos a proteger, porque se um aluno diz sinto cólera porque alguém me chamou, disse-me uma coisa que era humor e eu disse que não era, eu tenho que dizer, não és tu que decides, não podes contestar a minha emoção. As emoções não se contradizem. A segunda regra é que o adulto é ele que dá e tira a palavra. Nós utilizamos o bastão da palavra, digamos assim. Diz-nos, explica-nos porque é que está triste, porque é preciso compreender que as emoções não funcionam sempre da mesma forma. É como se tivéssemos diversos guichês na nossa cabeça. O primeiro diz o que é a emoção. O segundo, porquê sentes essa emoção? Que não se vai, isto vai se manifestar apenas se contares a emoção, porque aí vamos rapidamente ver a situação a manifestar-se e também o mecanismo quando se aproxima dos outros, que é impedir que se conte. Nós passamos a estar formatados para abraçar a pessoa e não deixar a contar, enquanto que um profissional vai dizer, estás triste? Diz-me porquê que estás triste e vamos desenvolver isso, porque não vamos deixar ameaçar, porque isso é alguém que está relativamente distante. Um professor não está distante. Na turma é preciso criar uma regra, dar-lhe o bastão da palavra e conta a tua emoção. Se nós virmos, vamos ver o que é o bullying. Quando a mãe afirma, pega no seu telemóvel e afirma, diz, pediu-nos, conta-nos, durante 5 minutos é um belo exercício para verificar o estado junto ao espelho. E inevitavelmente há um contágio emocional que opera a qualquer momento, não de repente, mas se virmos uma criança que diz que está triste, não há um contágio emocional. Se conta essa tristeza, nós vamos ver rapidamente esse contágio emocional, vamos vê-lo nessa criança, nós vamos ver o estado, vamos ver milhões de mensagens com todo o tipo de reações, porque é algo que atinge as pessoas. E vemos também as imagens de ódio. As pessoas dizem como é que uma mãe pode deixar a sua criança falar assim sem a abraçar. E a mãe teve que explicar, eu dizer, eu fiz isso expressamente para sensibilizar, mas é por isso que é preciso dar esse bastão da palavra e dizer, conta, diz-nos porque é que estás triste. Esse é o fundo do guichê. E quando falo precisamente dos cursos, nós fazemos cursos de empatia.
os franceses dizem que tentam regular, não tentam regular o problema do bullying com empatia. E nós temos então, vamos chegar depois ao terceiro guichê, que é aquele que chamamos de compaixão. O porquê que sentes essa emoção? E se virmos a terceira e a quarta regra neste tipo de espaço, é que nós não vamos causar, não vamos julgar neste espaço. Nós sabemos do que se trata, mas não nos vamos preocupar vamos apenas tentar regular a situação. E a quarta regra, mais difícil de respeitar pelos professores, porque dependem essencialmente deles, é que, enquanto adultos, não fazem qualquer recomendação ou proposta. Perguntam ao grupo o que é que podemos fazer para que não esteja triste. Pode ser necessário 2 ou 3 minutos de silêncio, uma tensão que se manifesta, e é sistemático termos alunos que fazem propostas, aquilo que nós fazemos de espectadores. Isso é difícil de traduzir porque é uma palavra. Há os atores que veem, ou seja, são espectadores, porque durante o bullying não há um passivo. Ao se participar numa instalação do que é o bullying, todos têm uma noção que estão numa situação de bullying, todos sofrem. Ou a vítima, claro, que é a vítima de uma agressão que é quase da totalidade dos alunos. Quem pratica o bullying parece que não sofre, sofre porque os pais devem se preocupar ainda mais do que os pais de uma vítima de bullying, pela simples razão de que ao olhar ao espelho de quem faz bullying, se usou sarcasmo, deve-se evitar esse comportamento, senão não se é eficaz. Então, quem faz bullying é aquele que se vê ao espelho. No ciberbullying isso é mais fácil, porque não se vê a cara da pessoa agredida e não se procura simular os mecanismos de empatia. Mas quando nos vemos ao espelho, é aquilo a que chamamos um líder ou dominante, ou seja, um pequeno chefe que não está consciente das emoções que provoca, que parece que tem um estatuto, mas que não é social para viver no grupo. E o pequeno chefe, a sua vida social, a sua vida afetiva, é complementada com a vítima do ciberbullying, e isso significa que alguém que lida com as emoções dos outros. Então todos ganham em ter este tipo de discussão regulada, porque se coloca de um lado a empatia, os mecanismos de compaixão, que no ser humano estão ligados a uma situação quase biológica. Nós estamos formatados para ajudarmos uns aos outros, independentemente se estamos ao espelho ou se nos associamos a um outro. Portanto, vamos sistematicamente colocar-nos em prática com movimentos que evoluíram favoravelmente nestes espaços de discussão regulada. Muito obrigado, Bruno. Falou do Observatório do Ciberbullying e falou também de diversas ferramentas que nos explicou como é que se podem utilizar. Este observatório é de acesso público, nós podemos em Portugal aceder e ver e nos ligar. A partir de janeiro, sim. Acabou de ser posto em prática e neste momento está-se a recolher todas as ferramentas eficazes, com todas as universidades que verificam o que é pertinente e o que é que funciona, e a partir do mês de janeiro estará aberto a todos. Significa que em termos de bullying nós não temos, e isto é novo, na Bélgica, tal como em Portugal e noutros lados, cada um faz um bocadinho do seu lado, cada um faz um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e há coisas sérias e há coisas que não são tão sérias. Por exemplo, com ferramentas um pouco mais perigosas, que são ferramentas que tentam dar as ferramentas às crianças e não às escolas. E isso é terrivelmente perigoso. Dizer a uma criança responde por ti próprio, encontra soluções e responde taco a taco.
O nosso cérebro é o nosso principal aliado. Quando somos agredidos por alguém que é mais forte do que nós, o nosso cérebro recusa-se a encontrar uma resposta àqueles que não opostos a nós. Então, se formos agredidos, temos que ter 3 horas, 3 dias ou 3 semanas depois, dizer: eu devia ter dito isto, porque é que eu não fiz isto? É simplesmente porque o cérebro recusou fazer essa procura. Mas se é utilizar, responde na mesma moeda, etc. Isso não sou eu que tenho que responder. Portanto, vai ser ineficaz. E há características que justificam essa situação e é a primeira peça a fazer. É dizer às crianças que nenhuma característica explica que tu sejas vítima de bullying. A segunda questão é, não deves fazer nada, porque senão a criança diz a si própria: eu sou nula, eu sou alguém que não consegue fazer e não consigo fazer nada pelos meus próprios meios, e chega a pensar que é a sua culpa o facto de ser vítima de bullying. É aquilo a que chamamos um espírito de repartição. Nós estimamos estar completamente. É algo que está instalado e pessoas que não estão ameaçadas. Então, dar ferramentas às crianças, não. São ferramentas para as instituições, para que uma instituição não possa dizer, face ao bullying ou ciberbullying, dizer não temos ferramentas. Nós temos que dizer que tem essas ferramentas. Temos o observatório, ferramentas, técnicas que são apresentadas de forma acessível e operativa, operacional. E depois disso eu penso que realmente, imagino que em Portugal nós possamos aceder a estas ferramentas e depois é importante que sejam implementadas e de ser acompanhadas de uma forma pragmática. São espaços, é algo que se pode fazer de uma forma internacional, sem a menor dificuldade, e podemos pura e simplesmente dizer como é que faço isto, como é. Porque quando vemos as necessidades de um professor, não é uma questão de afirmar o seu sentimento de competência, é acompanhar esse sentimento. Um professor vai aceitar estas ferramentas se for acompanhado. Se tiver a impressão que tem que se desenrascar sozinho, vai ter sempre medo de não saber o que fazer. Como é que isto vai funcionar? Como é que explico, por exemplo, que o adulto não pode fazer nenhuma proposta e nenhuma recomendação? Isso é muito difícil de fazer. Quando vemos uma criança em dificuldades e vamos pedir o que é que vamos fazer para o ajudar? É a primeira pergunta. É que ninguém faça nada, que ninguém mexa no grupo, porque sejam 3 minutos de silêncio num grupo é terrivelmente difícil de fazer, mas dizer aos professores: tomem as palavras e damos-lhes então as ferramentas para isso. Diga-me, e digam: eu sinto cólera por causa disso, eu estou triste porque tenho medo. É uma emoção que temos e aí vamos então reagir relativamente à minha emoção. E como é que se vê a métrica do professor ou da criança que foi ostracizada, isso vai desbloquear a situação. Se não tivermos o acompanhamento adequado neste momento, se houver uma possibilidade de responder a este tipo de questão, nós temos o risco de encontrar professores que não se sentem, que se sentem isolados nas suas aulas e com algo que julgam pertinente, mas e eventualmente vão poder ter. Nós vamos recolher todas as situações nas quais a possibilidade de viver em conjunto seja mais complicada e temos uma resposta a cada uma das questões. Não há uns mais inteligentes do que outros, mas há 20 anos que trabalhamos com estas ferramentas, então temos uma série de situações balizadas. O observatório vai nos dar informações sobre quem são os que fazem bullying e os que sofrem bullying. Sim, há dinâmicas de investigação, porque estão representadas universidades, mas é preciso prestar muita atenção para não procurar retratos robô. Todas as investigações que fizeram no mundo, não há um perfil de quem faz bullying e de quem sofre bullying. Há umas situações que acontecem com o dominante e o dominado. Se, muitas vezes um dominante pode ser, se cada vez que gozamos com o outro, se eu vou rir e se eu apoio a forma de tomar o poder em relação ao outro, então vou arriscar a fazer a mesma coisa. Vamos nos encontrar numa situação em que se diz que quem faz o bullying é alguém que num dado momento utiliza o grupo por causa do outro. Isso vai ser aí.
vai desempenhar um papel particular. Aqui há dias, numa conferência que fiz em Namur, no fim da conferência houve perguntas e respostas e depois não foi muito claro e vi alguém a quem foi dadas as palavras e eu conhecia vagamente os seus olhos. E depois, assim que tomou a palavra, reconhecia melhor. E disse-me, bem, faz belas conferências sobre o bullying, mas não se lembra e cita-me uma cena, uma situação em que muito claramente eu fui um bully. ah, Porque me gozei com ele. Já foi há muitos anos, estamos a falar de uns anos atrás. Foi há um bom conjunto de anos. Mas eu fiquei e eu fiz que era o Dr. House que fiz rir muita gente e quis ser engraçado e ele lembrava-se exatamente de quem estava presente, de uma palavra que eu disse, e foi um momento complicado para mim, porque eu tive que reconhecer que eu tinha-me ativado a mim mesmo numa situação em que não criei confiança. E é isso que é importante, não é fazer do bullying um bom e um mau, é mais uma questão de uma situação e é preciso compreender a situação que acontece porque os danos são consideráveis e digo sempre que são também para quem faz o bullying e vemos isso também a questão do suicídio. Quando interrogamos os alunos após um suicídio numa turma, nós temos sempre esta mesma configuração. Quem fez o bullying diretamente, quem se olha ao espelho e também no ciberbullying, e eles sofrem horrores. Quando nos perguntam como é que vês as coisas depois da pessoa se suicidar e sofrem horrores. Tenho uma mãe que veio ao meu gabinete há uns anos que me dizia que os agressores que chegam à morgue porque queria pedir desculpa à sua filha que se tinha suicidado numa situação de ciberbullying, mas eles mostraram a corda a rir-se. Não era algo insustentável, era a mecânica do ciberbullying que cria isso, com a pessoa que a pessoa deve manter o seu espelho ligado. Mas aquele que chora na primeira entrevista são aqueles que chamamos os espectadores, aqueles que agiram pura e simplesmente viram, que partilharam, que fizeram o like, que fizeram tudo isso. E pior, que não vieram ajudar a vítima. Mas num espaço de discussão regulada, nós temos sempre este movimento e a dinâmica do grupo muda. E é por isso que é importante fazê-lo, porque é preciso sair do esquema no que a França saiu. Vou-vos falar de uma medida estúpida e que foi autorizado, agora neste momento foi autorizada a evacuação de quem faz a agressão e o agredido fica na escola. Portanto, é quem agride que sai da escola. E tenta-se considerar isolar uma única pessoa, e além disso, quem faz o bullying é alguém muito popular, porque vamos evacuar da escola, da turma, alguém que é muito popular e permanecer no interior aquele que não é popular. E então vai ser muito mais difícil ainda de viver. E tu é que foste vítima, vais ficar connosco e o outro sai. Isso é algo que perdeu, isso parece espetacular, parece como confiscar os telemóveis, estão todas estas medidas que estão, na realidade, não são eficazes, porque não vamos dar conta da situação de que um monstro e um anjo. Não, não é isso. Não há um perfil para responder a essa questão, não há um perfil. Todas as investigações que fizemos neste sentido passaram ao lado dessa questão. Da mesma forma que é preciso evitar investigações que têm tendência a evitar os microsinais. Não há sinais, principalmente no ciberbullying, é algo muito silencioso, não vemos nada, não há nada. Os adolescentes que se suicidaram, não, na Bélgica há um grupo de pais que se juntaram, são pais de crianças que se suicidaram, mas que não são agressivos em relação à escola que querem construir. Isso criou um movimento muito positivo, porque há muito quem culpabiliza estes pais, porque não podemos pedir à escola que veja aquilo que nós não vimos.
as escolas não podem ver estes microsinais. Ainda recentemente, num espaço televisivo em França, havia alguém que se apresentava como especialista do bullying e o jornalista pergunta sempre a mesma coisa: como é que vemos uma criança que é vítima de bullying? E a resposta foi através da palavra, das dores de barriga. As dores de barriga muitas vezes pode ser uma gastroenterite, não propriamente. E nem todas as dores de barriga dão sinais de bullying. Quando se está doente, pode ser um sinal apenas de doença. Mas há assim, as crianças têm uma capacidade absoluta de se acomodar com o que está mal para evitar o pior. E temos crianças que participam no seu próprio bullying. Tinha uma pequena menina que dava oportunidades ao seu bully para ela ia para o sítio onde dizia, não compreendia porque é que fazia isso. É algo mais dramático. Um pequeno rapaz encontra-se nas casas de banho e está com todas as vítimas do bullying. E o educador abre a porta e vê a cena e pergunta: o que é que se passa aqui? E diz o bully que nós estamos a brincar, e o educador exige à criança que tente, que vá buscar o seu artigo e diz: vocês, e o jovem diz, a vítima diz: sim, estamos a divertir-nos. E eles são gentis comigo. E empurraram imensas coisas, é algo que está. E depois, rapidamente, isto torna-se uma situação trágica. Outra situação trágica é de uma rapariga que tinha tido relações sexuais com os seus agressores. Eu estive na reunião de equipa com os professores que diziam sim, é verdade, foi vítima de bullying, mas é preciso que se porte bem, é como uma. É, e ela explica, sim, é verdade que eu tive relações sexuais, mas ao menos são gentis comigo nas relações sexuais, porque tiveram relações sexuais durante uma hora, então ganho uma hora com cada um que isso chama-se acomodação. São mecanismos de adaptação das vítimas que, porque têm medo de causar transtornos aos seus pais. E temos um pequeno rapaz que sempre que chega à escola, a mãe dizia que sim, que não tenho nenhum problema. Porque se eu disser que não estou bem, a própria mãe não vai ficar bem. E é isso, é um inferno, mas vai mentir para dizer sim, como sempre. E é esta acomodação que faz com que não possamos pedir aos professores que vejam as coisas. E para revelar é preciso. E é preciso que contes tudo. Não quero ser intrusivo, não vou pedir que me mostres o que não queres mostrar, não vou nem dramatizar, nem minimizar. Vais sair, vamos ter a escola, vamos explicar aquilo que se vai viver sem colocar em causa e para poder agir e para que se possa sair da situação em que se encontra. É muito interessante que disse que não há qualquer lucro, qualquer vantagem qualquer sinal, quer dos bully ou da vítima. Mas quando falamos das escolas, temos alunos que me dizem: eu não tinha consciência que era um agressor. É por isso que os espaços de discussão regulada funcionam bem, porque é uma tomada de consciência. O que é encorajante nestes dispositivos que pomos em prática é que são postos em prática também com os adultos. Pela primeira vez no mundo das empresas, eles vêm ter connosco dizendo: põe em prática isto nas escolas. Temos, por exemplo, o BNP Paribas, que pôs em prática dispositivos de prevenção do assédio sexual, porque tem muito medo desta questão, porque isto é baseado no nosso modo de trabalhar. Claro que não é um espaço de discussão regulada, é com outro tipo de espaço. Mas quando uma mulher diz que sinto raiva porque aconteceu esta situação, é visto como um comportamento inclusivo. Não se faz uma investigação, mas o comportamento foi registado como algo que é vivido pela pessoa.
estou em raiva porque quero fazer disto em minha casa, mas não, o comportamento é vivido como uma apropriação intrusiva, inconveniente, inapropriada. São comportamentos inaceitáveis. E, na verdade, há um contacto que leva a um comportamento identificado como esta questão, e nós, nesta situação, dizemos à pessoa, pode ser alguém de quem gostemos, mas quero dizer que quero fazer parte das tuas dificuldades, quero estar do teu lado. Nós assinalamos que o seu comportamento causa emoções negativas. O simples facto de ouvir falar das emoções, porque não temos consciência em muitas situações, e depois porque se a pessoa, evidentemente, se não tem conta de que vai ter outras questões, isso vai ser um problema, mas há um procedimento que vai gerar mais de 90%, vai resolver mais de 90% das situações, e nesses espaços regulados nós não vamos ter monstros que vão se tornar ah, com o decorrer das coisas, eles vão, levados pelo grupo, a continuar a gozar, não só nas redes sociais, mas naquilo que é o foco. Por exemplo, quando nós temos a questão é quando não vejo a cara do outro, vou agredir sem ter essa consciência. Há uma investigação que foi feita e dizendo que se clica num botão aqui vai ser muito rico e a tua família vai garantir a saúde da tua família. Mas no momento em que vai clicar no botão, há alguém que do outro lado do planeta vai explodir. Bem, vamos lá explodir os chineses, vamos carregar no botão, e fizemos a mesma experiência com a foto de alguém chinês e dizemos, bom, vais matar este chinês. E há muito menos gente que clica no botão. E se nós fizermos a experiência com alguém, ao lado de alguém chinês, ninguém clica no botão. Portanto, quando vemos a cara, e é por isso que nas situações em que alguém torturou alguém e as pessoas estão mascaradas, porque se as pessoas verem uh, a cara reduz, o olhar para a cara das pessoas reduz a agressividade. Quando vemos o efeito que produzimos, porque há uma pessoa que lançou a bomba atómica, saiu do seu avião e disse, bom, eu estava com a cara tapada porque estava... Mas depois, quando viu a destruição, ficou todo um problema. Mas isto é uma consequência virtual e aumenta a intensidade e coloca a pessoa numa situação virtual e isto vai fazer com que partilhe a responsabilidade com um grande número de outras pessoas que vão fazer o like, e então a agressão vai ser partilhada por todos. E isto torna menos intenso o sentido de responsabilidade. É como sair do ciclo do bullying. Sim, isso também acontece no ciberbullying, seja pela estimulação de empatia, recriando o sentimento do grupo, seja, e é preciso dizer, porque isso é uma obrigação, é colocar uma sanção que proíba todos os comportamentos que estejam previstos por um sistema legal. O ciberbullying deve ser proibido e antecipado nas redes sociais. Nas escolas que são cobertas pelo CiberHelp, é proibido utilizar as redes sociais de forma não de forma má, e a agressão física, vamos tomar o exemplo da criança que bateu na outra, porque o seu pai disse agora bates, porque não fez na escola, no que diz respeito ao assédio, e então a criança bate para responder. Então, uma escola equipada, a pessoa vai ser sancionada. Se não está equipada com o seu Conselho de Educação, vamos pedir que se explique aquilo que chamamos um porta-voz, alguém que tem confiança, a quem vai ser dada a explicação do comportamento de transgressão, porque não podemos bater na escola. E o porta-voz vai com a criança, vai ao Conselho de Educação e explica que a explicação que recebeu da criança, que bateu, mas que foi vítima de bullying.
mas tem uma sanção probatória. Se bates durante 1 ou 2 meses, vai receber uma sanção a que se expôs. Mas vamos resolver o teu problema de ser vítima de bullying. Por isso é que é um dispositivo. E temos sempre a mesma questão quando temos sanções. Se a criança é culpada de uma agressão evidente, não podemos aceitar esse tipo de comportamento na escola. Mas o que é importante é o que se vai seguir. Nós estamos convencidos que não vai recomeçar porque nós agimos sobre os motivos do seu comportamento. E por isso que começamos a ver a sanção a que se expõe e mesmo os pais vão poder utilizar esta questão do bullying e vamos ter esta situação complexa que ao mesmo tempo temos esta sociedade que queremos viver juntos, mas tem que ser eficaz e ter uma ferramenta diferente vai ser usada em conjunto, vai ser mais eficaz. De uma forma breve, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, como é que podemos ajudar estas crianças que são vítimas? Não dramatizar e não minimizar. Esta é a primeira atitude. Ou seja, não dizer que isso não é grave, sobretudo evitar esta fase dos pais que dizem quando um pai se põe no lugar do seu próprio filho, muitas vezes não o fazem, sobretudo não utilizar a sua experiência, não dramatizar e não minimizar, harmonizar na intervenção dos pais na intervenção da escola. Mas a minha criança vai sentir estas emoções, está triste, tem raiva, tem medo. O que é que podemos fazer em conjunto para que isto melhore? Isto é o que nos vai permitir ajudar e não devemos agredir a escola com a palavra bullying como sendo algo que abre todas as portas. Não é assim que vai ser eficaz, mas exprimir as emoções difíceis da sua criança. Sobretudo dizer à criança que isto tem que parar e com a escola e dizer a escola tem que dizer que já não é o teu problema, é connosco, porque todas as crianças devem sentir-se em segurança no espaço escolar e somos nós, os adultos, que vamos ter que resolver os problemas. As atitudes têm que ser atitudes equilibradas, é preciso estar presente e constantemente, mas não intrusivo. As cópias de ecrã não se pode exigir ter essas cópias, porque vamos transmitir às pessoas que vão gerir a situação, mas não se deve reprimir as crianças, dizer que o que está mal ou avisar que já tínhamos dito isso. É essencial que os pais não diabolizem, sobretudo as redes sociais, porque quando se o faz, vamos colocar condições ao silêncio. Se vamos dizer és demasiado jovem, não deves usar isso, etc., vão acabar por usar, vai ser cada vez mais, é uma geração que vai usar isso. E se diabolizarem as redes sociais, ele não vai dizer nada à criança, porque vão estar a sentir que foi o já te disse. Mas é necessário falar para que saibamos como reagir e aí, se fizermos isso, vamos criar um clima de confiança que vai permitir chegar a essas conclusões. Vamos melhorar a presença nas redes sociais sem culpabilizar, porque é preciso dizer que nós colocamos as nossas crianças nestas situações porque não revimos o nosso código educativo. É preciso que os pais aprendam e pedir autorização à criança quando lhe tiram uma foto, ou e pedir autorização, e isso é diferente do sharenting, que isso é muito mal dos pais. Um exemplo, um pequeno rapaz é muito bonito, tira uma pequena foto e metemos nas redes sociais e o pai e a mãe gostam, é tudo muito bonito, mas como é que vão explicar 15 anos depois a esta criança que a foto da sua rapariga que foi transmitida continua a pertencer à sua namorada? Temos esta questão de que a foto pertence àquele que aparece na foto. Na nossa cultura autorizou uma função difamante e perigosa no estado atual, eh, que é o que chamamos uma paparradi, que é alguém que vai ficar com a foto que tira.
Então, a quem pertence? É preciso mudar completamente o mecanismo neste plano e pedir autorização a estas crianças, principalmente quando participamos com esta geração de vidro, porque devemos perceber a utilização destas ferramentas e ter uma nova gramática para o utilizar. Muito obrigado. Como falou, como é que se pode intervir na sua aula e como é que vamos confrontar este tipo de fenómeno? Sobretudo para um professor tem que evitar fazer uma investigação. É preciso saber que do bullying a criança sofre mais do que aquilo que é real, do que está a acontecer. É o princípio do terror. O terror é alguém que vai efetivamente dar a interpretação, por exemplo, de que vão estar expostos em todo lado. Se tivermos a impressão de que a cada dia seja possível fazer mais, porque vão ameaçar, porque dizem que vamos verificar, vamos investigar, a pessoa que está em dificuldades diz: bom, bom descobrir que o que eu disse é insignificante, porque é uma acumulação de umas coisas com as outras e isso vai continuar a. Mas para compreender estes mecanismos vem podemos ver uma série com diferentes razões que explicam, a dada altura, um adolescente que se suicidou. Se pegarem em cada episódio desta série individualmente, vão dizer não é muito grave, porque é que se suicidou. Mas se vê os episódios todos, veem que é impossível fazer outra coisa, porque a acumulação de pequenas coisas, além daquilo de nós anteciparmos a forma de viver, e para um professor não fazemos, sobretudo, investigação, é preciso dar a segurança emocional e vamos tentar de trabalhar o clima da turma, não as palavras reguladas, preocupações partilhadas, todos técnicas que permitem fazê-lo e é preciso ceder. Eu vou enviar, não, as ferramentas não estão traduzidas em português, mas com o vosso francês penso que vão ser capazes de eventualmente traduzir para que os professores possam dizer muito bem, e eu sei que esta ferramenta funciona assim. Não podemos fazer exatamente a mesma coisa, da preocupação partilhada, tudo tem que ser colocado em prática de formas diferentes, mas distribuindo já algumas ferramentas que funcionam de forma que as pessoas digam que muitas vezes diz-se que temos as ferramentas, mas não as mostramos, mas nós temos ferramentas concretas e um professor pode muito rapidamente chegar a esta ideia de que eu posso fazer alguma coisa, não estou impotente perante a situação e, sobretudo, não tenho medo de agir, porque o verdadeiro problema de um professor, principalmente os que negam as dificuldades, é uma nega que não quer fazer alguma coisa, mas que acha que não pode fazer nada e tem medo de fazer pior ainda. E recusam-se a agir por reserva, porque vamos manter o sofrimento, porque. E é por isso que a quarta regra que pode um professor chegar a uma situação que é indispensável não é uma pessoa exterior ao grupo que vai encontrar soluções no grupo, é o grupo em si que vai ter os recursos vitais e isto vai funcionar em conjunto, mas tem recursos no interior do grupo que fazem com que cada um possa chegar a uma conclusão, que haja uma maioria de pessoas que vão vir a socorrer a pessoa. Isto não é milagroso, são mecanismos naturais aos quais chegamos a partir de ferramentas e técnicas que permitem ativar este mecanismo natural. Bom, chegamos ao limite do nosso tempo, mas tenho uma última questão. Se tiver tempo, gostaria de saber como é que podemos pôr em prática um projeto de escola eficaz para formalizar a prevenção e para dominar esta situação. Eu penso que é importante é ter conhecimento das ferramentas e implementá-las. Eu faço isso muito em França neste momento, em que faz uma troca e uma junção em todas as escolas, seja as ferramentas mais eficazes para diferentes professores. O que é muito eficaz é que um professor coloca uma questão
e outro que a pôs em prática que responde. Isso é muito eficaz. Isso vai, no fundo, constituir a forma como acompanhamos estas escolas e os dispositivos, mas de uma forma diferente em cada escola. É uma espécie de armário que vamos arranjando. São estas as ferramentas que temos em conjunto. São estas as ferramentas que temos nesta sociedade. E temos as ferramentas, é isto que vai controlar os territórios e as populações reguladas, etc. Tudo isso pode controlar o território. Não é uma questão de um território virtual, mas é um conjunto de ferramentas e que podem ser colocadas em prática ao nível de Portugal. Por exemplo, um professor pode fazer concretamente, eu sou diretor numa escola e organizo para as coisas para que os meus professores não tenham dificuldade se tiverem questões a colocar e podemos fazê-lo de uma forma muito pragmática e muito prática. E isto pode ser implementado na sua turma. Tenho apenas alguns minutos, vamos terminar, mas gostaríamos de lhe dar a palavra 5 minutos. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado também à Google e à Associação NSPT pelo seu patrocínio e agarrados à net, e muito obrigado particularmente a todos aqueles que vão assistir a esta emissão. Bom, voltamos com outra sessão, desta vez com um convidado italiano. O nosso convidado será Isano Vottimo, secretário-geral da Fondazione Carolina, que falará conosco sobre a situação da Itália depois da aplicação da lei italiana sobre desde há 5 anos. A sessão será feita em inglês com tradução simultânea para português. Como habitualmente, o link vai ser enviado a todos amanhã de manhã e contamos convosco até amanhã. Adeus.